é legal ser bom, é legal conversar com as pessoas pacientemente, é legal tratar bem as pessoas, mas fala a verdade, tem gente que parece que testa a gente, não é? Tem gente que parece que realmente veio no mundo para ver se você realmente quer viver tudo isso que você se propôs. São as pessoas difíceis, sim, tem pessoas difíceis na família, tem pessoas difíceis no trabalho, tem chefes que são muito difíceis, tem liderados que são difíceis, então fica essa reflexão. Como é que a gente deve lidar com as pessoas difíceis? Alexandre, na sua carreira, na sua vida, você deve lidar com muitas pessoas também difíceis, né? Difícil. Você tem para dizer para a gente? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma pessoa difícil, né? Porque assim, o mundo tem 8 bilhões de pessoas e tem pessoas diferentes, então a gente não pode catalogar todo mundo que é diferente de mim como difícil. Então, às vezes, ela não é difícil, ela é apenas diferente de mim, ou às vezes ela está num momento difícil, mas ela não é daquele jeito. Isto posto, a gente sabe que na vida real tem pessoa difícil sim, pessoa que vive reclamando da vida, pessoa que se faz de vítima, pessoa que acha que o planeta inteiro tem que se adaptar a ela e ela não se adaptar ao planeta, gente que reclama dos outros, gente que faz fofoca, gente assim um pouco rude e agressiva, sabe aquelas pessoas que parecem que estão sempre querendo comprar uma briga, né? Gente que não quer mudar. Aí é um absurdo, porque a menos que você seja perfeito, todos nós temos algo a mudar, ou seja, a lista flerta com o infinito, né? Então, eu acho que com essas pessoas existem algumas técnicas, né, que você pode utilizar para poder tentar lidar, né? Porque a gente precisa conviver, né? A primeira acho que é o respeito. Quando uma relação é baseada no respeito, ela flui melhor. O problema é que às vezes não há respeito do lado de lá, né? Então, acho que você precisa compreender, tenta ouvir essa pessoa, entender o ponto de vista dela, o que às vezes ela está passando. Muitas vezes a gente não enxerga a cruz invisível que as pessoas carregam. Então, às vezes, tem uma razão de ser daquilo. É importante também que você mantenha a calma, porque se você combate uma agressão com outra agressão, a coisa escala e vira incontrolável. Então, é importante que você tente manter a calma, conta até 10, conta até 257, né? Então, você tenta compreender melhor. Estabeleça limites, porque você pega uma pessoa que é rude com tendência à agressividade. Qual é o limite dessa pessoa? Sim. Então, é importante falar assim, ó, a partir desse ponto é inaceitável. Né? Isso pode ser um chefe, pode ser um colaborador, pode ser na família, mas você tem que cruzar uma linha vermelha e falar, a partir do momento que você cruza essa linha vermelha, acabou a possibilidade de diálogo. Sim. Enfim, então é importante impor limites, porque senão essas pessoas muitas vezes elas têm sociopatias ou têm dificuldade de relacionamento e as coisas podem se transformar em algo incontrolável. Né? Acho que a escuta ativa, entender, tentar compreender a pessoa. Há alguns casos muito extremos em que tem que haver um afastamento. Isso não pode acontecer quando é um parente direto, mas às vezes quando é uma relação de emprego tóxica, ou de algum colaborador, ou de alguém que você tenta salvar e essa pessoa não quer mudar e contamina demais, há algum momento em que talvez há um momento de acolher e há um momento de dizer basta, não é? Então, acho que de um modo geral, e sua resiliência, acho que algumas pessoas vêm no mundo como enviados de Deus para testar sua resiliência e sua capacidade de resistir às tentações de fazer o que não deve, né? Mas é um teste de resiliência, porque tem pessoas bacanas, tem pessoas introvertidas, introspectivas, e tem pessoas também difíceis. Cara, é engraçado isso. Tem gente que diz assim, né? Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Bom, eu sempre penso nisso, Alexandre. Então, se o cara é muito bom, não pisa no calo, então não é bom. Porque o que é ser bom? É você ser bom justamente quando as coisas não são do jeito que você imagina, quando as pessoas não falam o que você quer ouvir, quando as pessoas não te ajudam, porque tá tudo maravilhoso. E você ser bom é natural, né? Mas você disse uma coisa que me faz pensar muito, Alexandre, justamente nesse ponto. O que é ser uma pessoa difícil? Tem pessoas que são difíceis e tem pessoas que são tóxicas. Pessoas tóxicas seria muito bom se a gente conseguisse manter distância, porque dificilmente você vai conseguir mudá-las, né? E olha quem está dizendo isso é alguém especialista em mudança. Então, o que eu posso dizer para você é isso. Tem pessoas que é melhor você até falar, cara, questão, sabe, de valores mesmo, tipo, olha, eu prefiro não ter contato. Mas só que nem sempre é assim. Às vezes é o meu chefe, às vezes é o meu trabalho, às vezes não dá, às vezes é um cliente mala, que eu preciso dele. Então a gente tem que saber entender, né? Pessoas difíceis, por que elas são difíceis? Talvez elas são mais rigorosas,
às vezes elas são mais críticas, às vezes elas são mais diretas e francas. E nós, eu e você, que temos uma característica de sempre de tentar equilibrar o ambiente, né, equilibrando a coragem com a consideração, quando alguém vem e fala de um jeito agressivo, assusta, né? Mas às vezes é o jeito dela, é uma pessoa bem intencionada. Então eu digo que a pessoa, ela pode ser difícil, mas se ela for bem intencionada, se for alguém que só tem um jeitão, né, diferente daquele que você gostaria, não necessariamente é ruim. É questão de tentar equilibrar as coisas e enxergar o que ela tem de diferente, que completa, e o que tem em comum, né? Entre nós mesmo tendo às vezes visões diferentes da forma que devemos nos relacionar. Mas é claro que entre tudo que você falou, eu destaco um ponto. Um ponto essencial para lidar com pessoas difíceis é ouvi-las. Porque ouvir as pessoas é uma forma de respeitar as pessoas. Então, mesmo que eu não concorde com o outro, se eu der atenção a ele, vai ser muito mais fácil o relacionamento. O ruim é quando sequer dou atenção. Quando eu falo, não, você está errado, ou então finjo que escutei, aí as coisas vão ficando mais difíceis. Né? E as pessoas difíceis se tornam mais difíceis. Então, eu acredito que se tem uma pessoa que não conecta tanto emocionalmente com você, o primeiro passo é ouvi-la, porque ouvir era uma forma de gerar conexão emocional. Bacana, perfeito isso, Marcelo. E me veio à mente aqui agora uma provocação para esse assunto. Às vezes é muito fácil numa empresa, numa situação, você resolver o problema da pessoa difícil, mas não tão produtiva. Mas e quando a pessoa difícil é genial ou transformadora, né? Eu falo isso por causa de um exemplo muito notório, que é, por exemplo, do Steve Jobs, né, o fundador da Apple, que hoje descansa no iCloud. Né? O Steve Jobs, ele era uma personalidade obsessiva. Ele era considerado uma pessoa difícil. O Steve Jobs era uma personalidade tão encrenqueira e tão difícil que ele conseguiu a proeza de ser demitido da empresa que ele era dona. Vamos ver se vocês entenderam. Ele era dono da Apple, ele causava tanta confusão que ele foi demitido da Apple. Ele foi demitido pelo CEO que ele se esforçou em trazer. Ele queria trazer o John Sculley da Pepsi, conseguiu, mas ele fazia tanta confusão que ele foi demitido da Apple e depois retomado. Porque ele era ultra exigente, ele era muito severo, ele tinha um instinto de querer fazer produtos perfeitos, mas assim, nesse afã de lançar produtos revolucionários, ele era muito rigoroso, quase injusto, rude com as pessoas, enfim. Então, eu trago um pouco disso porque, às vezes, algumas personalidades elas trafegam quase que num limiar da ultra-exigência para uma coisa quase ditatorial, quase sociopata. Então, muitas vezes a gente tem essas personalidades, caras que constroem coisas incríveis, mas trafegam naquela zona ali quase que da liderança tóxica, assim, né? E, ao mesmo tempo, eu noto que empresas tradicionais, as empresas costumam falar muito de inovação, disruptura, mas as empresas tradicionais não gostam de rebeldes. E muitas vezes o que se chama de difíceis são personalidades contestadoras. A empresa não gosta disso, sobretudo se essa pessoa for uma subalterna, entre aspas, gosta de pessoas. Elas querem que disrupcione o mundo, mas não quer que disrupcione a regra 3 da cartilha de 20 anos atrás, entendeu? Então, se você for pegar Jeff Bezos, o Jack Ma, lá da Alibaba, da China. Jeff Bezos da Amazon. Jeff Bezos da Amazon, o Jack Ma, que é da AliExpress, Alibaba, o Bill Gates, ou seja, Warren Buffett. Por que esses caras geniais e bilionários não foram cooptados por nenhuma grande corporação? Verdade. Entendeu? Porque provavelmente eles não se encaixavam em alguma grande corporação. Então, a reflexão que eu deixo é assim, pessoas difíceis, às vezes, podem ser pessoas que não se encaixam numa régua, podem ser pessoas geniais também e que trafegam nessa linha divisória quase imperceptível entre a exigência obstinada e o perfeccionismo alucinado e uma coisa quase no limiar do tóxico. Mas muitas vezes essas lideranças são difíceis, causam uma encrenca danada, causam uma confusão, criam muita confusão, mas às vezes elas criam negócios bilionários também.